Dita, né? Eu queria agradecer imensamente a Júlia por ter aceitado o nosso convite aí de última hora, né? Uma semana atrás a gente entrou em contato com ela para fazer essa capacitação de hoje e ela prontamente atendeu. Então, muito obrigado, Júlia, né? Pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer também imensamente o nosso pessoal do núcleo operacional, os técnicos em especial aí que estão no dia a dia em contato com as empresas do PIEX, estão aí passando essas informações, as capacitações, né, estão na linha de frente, muitas vezes aí incentivando, puxando o pessoal das empresas a, enfim, participar desse universo de comércio exterior, né, de feiras, missões, rodadas de negócios, enfim, se inserir nesse mercado do comércio exterior que está cada vez mais em alta, né? A gente estava conversando antes com a Júlia. Então, muito obrigado aos técnicos, né? Os nossos técnicos, que temos alguns deles aqui presentes hoje. A Cíntia, a nossa técnica do Polo de Bento. Temos a Morgana, que é a nossa técnica aqui de Caxias. Os demais técnicos também, o Sérgio, o Bruno e o José. O José é nosso técnico lá em Erechim. Muito obrigado a todos vocês que fazem com que essa edição do PX esteja sendo um sucesso, não só a questão de metas atingidas, em números de empresas atendidas, que nós temos aí o convênio com a Apex Brasil. Hoje nós estamos com praticamente 120 empresas com termo de adesão assinado já para participarem do programa PX. Então, além desse sucesso no que diz respeito a metas, nós temos observado cada vez mais as empresas realmente participando de operações de comércio exterior. As empresas nos mandam fotos de carregamento de containers saindo para a Austrália, Nova Zelândia, diversas operações de exportação realmente sendo realizadas, né, pelas empresas que participaram do programa. Então, muito obrigado aos técnicos, aos palestrantes do ano passado, a Júlia, né, que é a nossa palestrante de hoje, e todos os palestrantes que ainda virão esse ano. A nossa audiência, muito obrigado também vocês que estão nos assistindo. Essas capacitações são realmente para as pessoas, para os empresários que estão aí buscando maiores informações para se inserir internacionalmente. Então, muito obrigado a todos vocês. Queria lembrar que nós temos diversos projetos em andamento. Nós vamos ter para a segunda metade do ano, provavelmente, a primeira ação de exportação, que são rodadas de negócios com comerciais exportadoras para as empresas que passaram pelo PIEX. Então, nós vamos ter esse projeto aí mais para o final do ano. Nós estamos em andamento também com um projeto com a UPS, com os alunos da disciplina de processo de exportação, onde os alunos fazem um plano de exportação para as empresas que estão participando do PIEX. Então, além do plano de exportação que os técnicos ajudam as empresas a desenvolver, os alunos vão fazer uma alternativa a esse plano de exportação. Em alguns casos, o mercado escolhido é o mesmo escolhido pelos técnicos, mas ele vem para complementar, enfim, muitas vezes é uma alternativa ao plano de exportação realizado pelo técnico. Então, nós vamos ter esses projetos com os nossos parceiros, são muitos parceiros que a gente tem aí participando do PIEX, UX, Cicred, o governo do estado, com o governo municipal, nós temos diversas parcerias, diversos projetos, e queria então convidar todos vocês, se quiserem mais informações aí sobre as palestras, sobre o PIEX, sobre os demais projetos, por gentileza, entrem em contato com a gente. Daqui a pouquinho eu boto aqui no chat os nossos dados de contato. E quem quiser também tomar um cafezinho com a gente ali na Microempa, estamos sempre de portas abertas lá, fiquem à vontade para nos procurar. Nós temos também o projeto, o programa, o núcleo setorial, na verdade, o núcleo MicroEx, que é um núcleo de empresas exportadoras associadas à Microempa, no qual nós nos reunimos aí uma vez a cada 15 dias para trocar experiências, conversar, gente bem legal ali. Temos algumas pessoas aqui participando que fazem parte do MicroEx. Então, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Vamos bater um papo aí sobre o comércio exterior, sobre as palestras, sobre projetos. Existem muitas ferramentas disponíveis para as empresas que estão buscando se inserir internacionalmente e nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, pessoal, dito isso, acho que podemos realmente passar a palavra aí, sem enrolar mais muito, né, passar a palavra para a Júlia, agradecendo novamente a disponibilidade dela e, né, esperamos que a Júlia também contribua para todos aí. Depois a Júlia passa os dados de contato dela, acho que ela pode disponibilizar a apresentação e a gente encaminha para os participantes, né, porque realmente existem muitas ferramentas à disposição e realmente o que falta aí é um empresário ir atrás e buscar as condições de se inserir internacionalmente. Porque a gente até estava comentando antes,
são procedimentos muitas vezes complicados e procedimentos novos para as empresas, mas com o apoio, com as ferramentas certas, aí fica bem factível de se inserir internacionalmente. Então, acho que podemos, temos que convidar vocês para a próxima capacitação coletiva. Só mais um segundinho, Júlia, já te passo a palavra. Nossa próxima capacitação coletiva vai ser dia 23 de fevereiro, com a contadora, consultora, professora universitária Iane Leitsky, que vai abordar, então, assuntos relacionados aos aspectos contábeis relacionados à exportação. Então, depois, pessoal, vou colocar os dados aqui no chat. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. E vamos, então, passar a palavra aqui para a nossa palestrante de hoje. Deixa eu só introduzir aqui, fazer uma pequena apresentação. A Júlia, então, é a Júlia Spendorello Lazzari. Ela é uma executiva de negócios na Growover, negócios internacionais, e Growover USA Corporation. Ela tem experiência de mais de 9 anos na área de negócios internacionais, com períodos de atuação nos Estados Unidos e no Brasil. É graduada em comércio internacional pela Universidade de Caxias do Sul. Tem um MBA em marketing com ênfase em vendas pela FGV e uma especialização em marketing internacional pela SPM. A Júlia também é fluente em línguas inglesa e espanhola e hoje vai conversar com a gente aí, então, sobre cenários internacionais, oportunidades, planos de marketing, enfim, diversos assuntos muito importantes para as empresas, especialmente aquelas que estão iniciando a sua atividade aí de comércio exterior. Então, finalmente, Júlia, a palavra é sua. Muito obrigado novamente pela sua palestra aqui. Fique bem à vontade e o pessoal, que quiser fazer perguntas pode colocar no chat aí e depois a gente abre um espacinho no final para a gente trocar algumas ideias. Perfeito. Então, muito obrigada, Gustavo, pelo convite, da mesma forma, Josi, pela presença aí de todos. E realmente o objetivo é a gente construir aí juntos uma desmistificação, como eu estava conversando com o Gustavo ali no início da nossa conversa, sobre o exportar, sobre o ir para o mercado externo. Então, para conduzir a nossa palestra de hoje, eu preparei uma apresentação para vocês. Me confirmem se está tudo certo na visualização. Perfeito. Para a gente conversar um pouquinho sobre a prospecção de clientes em mercados internacionais. Então, esse vai ser o tema da nossa palestra. Então, aqui também eu queria novamente agradecer aí o convite, né? Realmente muito, muito importante poder estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, que ele vem embasado também no que o Gustavo já introduziu inicialmente. Tive aí um período de atuação numa grande empresa aqui de Caxias, que tem uma filial nos Estados Unidos, então também transitei bastante tempo entre ambas as empresas e participei aí bem ativamente no processo da internacionalização dessa empresa. Então, um pouco do que eu vivi nessa experiência, um pouco do que a gente, como Growover aqui, também apoia os clientes em ir para novos mercados, em exportar, em mapear o mercado potencial. Tudo isso é o que a gente vai estar tratando hoje aqui, ok? Então, eu queria iniciar introduzindo um pouco para vocês sobre como que estão as oportunidades globais, tá? Então, quando a gente fala de projeções aí de crescimento para a economia no cenário global, a gente vê que em 2022 a gente teve um crescimento econômico global de 3%. Então, a gente sabe que foi o período aí pós-pandêmico, que ainda as economias aí tiveram um prejuízo muito grande, os países, mas foram gradualmente se recuperando. E para esse ano de 2023, então, a gente tem aí uma expectativa de crescimento do PIB mundial de 2,8%. Então, aqui, muito mais do que se apegar nesses dados, é a gente entender o quê? Que por mais modesto que possa parecer esse crescimento do mundo como um todo, é importante que a gente, dentro do nosso cenário, a gente consiga entender quais que são as oportunidades que muitas vezes batem na nossa porta, seja a nível de evolução de comportamento de consumidor, seja a nível de revisão do fornecimento global, como que a gente pode estar olhando para cada uma dessas oportunidades. Então, falando aqui das principais oportunidades globais, então eu entendo da seguinte forma que eu gostaria de transmitir para vocês, que o mundo hoje, ele está literalmente sem fronteiras, né? Então, o consumidor, ele vive
um universo digital, onde ele tem muita facilidade no acesso à informação, onde o processo de compra do consumidor, ele passa por muitas validações. Então, se ele tem um interesse, muitas vezes, num produto que ele vê numa loja física, ele busca na internet, compara preços e aí sim ele toma a decisão da compra. Então, a gente vê muitas empresas também já utilizando da própria parte dos robôs digitais para apoiar no atendimento ao consumidor, para que tudo isso vá gerando uma melhor experiência para o consumidor no processo de compra. Então, para que ele tenha realmente um atendimento muito responsivo, muito ágil e que possa aí estar sanando todas essas dúvidas e cada empresa aprovando aí os seus principais diferenciais para esse consumidor. Então, além de grandes tecnologias aí que estão surgindo, temos a parte de 5G, do IoT, que é a internet das coisas, da própria inteligência artificial, realidade virtual, metaverso. Então, todas essas oportunidades da digitalização do processo de compra, da tomada de decisão, tudo isso a empresa precisa sim estar atenta. Esteja aqui no cenário nacional e já projetando aí uma atuação no cenário global, como é o caso de todos que estão aqui. Então, entender que hoje o consumidor lá do outro lado do mundo, ele vai conseguir ter acesso à empresa de vocês, seja numa mídia digital, seja num catálogo digital, seja no site. Então, tudo isso é muito importante que a gente tome conhecimento e veja isso como uma oportunidade. Porque por mais que esse acesso realmente muitas vezes também seja desafiador, mas as empresas que conseguirem se diferenciar nesse universo digital, elas vão estar ganhando uma importante vantagem competitiva, tá? E o ponto que eu mais queria gerar alerta aqui dessas oportunidades globais é a revisão de toda a cadeia de fornecimento que ocorreu ali pós-pandemia. Porque o que, que a gente viu? Um mundo ainda muito dependente de uma fonte de fornecimento, falando de China, e que naquele momento da pandemia acabou gerando todo um desabastecimento e que muitas empresas ficaram na mão, porque tinham muito centralizado o fornecimento e isso acabou gerando, sim, um movimento anti-China. Então, até a gente tem todo um projeto para os Estados Unidos que a gente trata muito que o consumidor americano, muitas vezes, ele paga mais caro para poder ter um produto que não seja de origem China, porque realmente naquele momento ficou muito latente a necessidade de poder pulverizar mais as fontes de fornecimento global. E fora, toda a questão também ali da guerra da Rússia com a Ucrânia, tudo isso teve impacto muito grandes na parte das commodities, na parte da inflação, do aumento de alguns preços. Então, mais do que nunca, as empresas importadoras, elas estão olhando para novas opções de fornecimento, que ela consiga ter uma maior pulverização em quem atende ela, e também entendendo que não é o correto ficar dependente ali de um único país para fornecer os produtos para ela. Seja a matéria-prima, seja o produto acabado. Então, esse aqui seria a maior oportunidade, independente do país que a gente fala, que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês hoje. E aí, quando a gente vê todas essas oportunidades, a gente realmente gosta de desmistificar a questão do. Muitas vezes, quando a gente pensa assim, internet das coisas, inteligência artificial, pode parecer uma realidade que esteja um pouco distante, mas na verdade não, porque dentre todas essas oportunidades que a gente mostrou, dessa carência por novos fornecedores, a gente tem sim oportunidades de exportar o nosso produto, inovar os processos da nossa empresa exportando e também entender qual oportunidade que tem aí maior sinergia com a nossa empresa e também com o nosso momento de negócio, ok? E aí, para a gente estar podendo abraçar essas oportunidades, a gente tem que realmente olhar para o viés da exportação, entendendo, ok, existe um mundo que está carente de novas fontes de fornecimento, e quando eu tenho um produto que eu posso estar mandando para algum outro lugar com um diferencial competitivo. Falou que tiveram no shopping, então. Isso?
Júlia? Eu acho que me mutaram aqui, mas agora me escuta? Sim, estamos Tá, escutando. legal. Obrigada. Bom, então, como não sei até que parte parou, mas enfim, quando a gente olha para as oportunidades nos outros países, a gente pensa o quê? Ok, eu tenho um produto, eu tenho um serviço e eu quero começar a participar dessas oportunidades globais. Então, a exportação tem que passar a figurar como uma estratégia de inovação para minha empresa. E o que a exportação ela gera para a empresa que vira o botão e decide, opa, vou participar aí do mercado externo? Ela gera uma maior competitividade, porque realmente tem muitos mecanismos de fomento no Brasil para que o produto possa ser exportado. Então, isso gera uma maior competitividade para a empresa, porque ao mesmo tempo ela passa a revisar os custos operacionais, a otimizar uma produção que em muitos momentos está ociosa, a tornar os processos mais produtivos e também aí se beneficiando de incentivos fiscais e tributários para que ela possa exportar o produto dela com um imposto de exportação que é zerado, que ela consiga exportar, posteriormente também ter créditos fiscais, tributários. Então, tudo isso é um ponto que gera para a empresa maior competitividade. O fato da diversificação de mercados é algo que também permite que a empresa ela tenha uma inovação em toda a cadeia produtiva dos produtos e também de novos clientes. Então, a gente tem muitos casos de clientes nossos que, para estar atendendo determinado mercado, eles fazem ajustes em algum produto ou incorporam novos produtos ao portfólio, que, consequentemente, também aumenta a adesão ao produto, ao negócio dele aqui no Brasil. Então, tudo começa a ser uma consequência do tipo, eu inovo meu processo, eu inovo meu portfólio de produtos, eu pulverizo meus clientes e eu dou início ali a novos ciclos de venda. Essa questão 3, que seria minimizar a dependência do mercado nacional, é algo que a gente também estava conversando aqui prévio a nossa palestra. Que é o quê? A gente, como consultoria, a gente vê muitas empresas também receosas em como pode ficar a economia, como é que vai ser, porque a gente sabe que temos ciclos aí que não podemos ficar dependentes de um só faturamento. Então, quando a gente olha para um faturamento numa moeda forte, seja em dólar, seja em euros, seja em libras, isso também faz com que a gente tenha outras fontes de faturamento para, se porventura tivermos o infortúnio de ter uma crise no mercado nacional, o nosso negócio não esteja só dependente de uma economia sadia e saudável, porque em muitos momentos a gente sabe que o histórico brasileiro tem essas oscilações econômicas aí que a gente tem que ter um ponto de alerta. E a questão da qualidade do produto é que quando a gente olha para um mercado, como por exemplo o mercado americano ou algum mercado que tem ali um padrão de consumo mais alto, isso também vai elevar a qualidade do nosso produto. Então, muitas vezes são ajustes, muitas vezes também vai para aquele ponto que eu comentei de eu fazer uma revisitação no meu portfólio e agregar algo que eleve a qualidade do meu produto e, consequentemente, da minha empresa. Então, a exportação, a gente vê que as empresas que estão olhando para ela como uma estratégia de crescimento são as empresas que estão menos suscetíveis aos impactos aí de uma oscilação no mercado nacional e também quando resolvem se apresentar para um país, fortalecer estratégia naquele mercado, os próprios países ali relacionados, os países próximos também começam a perceber aquele fornecedor brasileiro como alguém que tem condições de atender outros países, como alguém que tem produto para competir em economias que têm uma competitividade grande. Então, todos esses pontos geram muitos benefícios para as empresas, não só a nível global, mas também a nível dela como estratégia. E agora, entrando mais precisamente no tema da nossa palestra, que é a parte da prospecção para o mercado externo, então a gente entendeu o quê? Ok, temos oportunidades, temos que figurar a exportação como uma estratégia para a gente estar conseguindo competir naqueles pontos comentados previamente. Então, a pergunta-chave é, por onde que eu começo?
Então, ok, eu tenho desejo, eu quero tornar minha empresa uma empresa internacionalizada. Então, onde que eu devo começar? Então, a gente tem uma linha do tempo que a gente diz assim, que o primeiro passo é sempre o diagnóstico, que é o quê? A gente entender, ok, onde estamos como empresa hoje? Hoje eu tenho um portfólio de produtos que para mim eu entendo que eu posso exportar. Hoje a minha empresa tem as habilitações para fazer uma exportação. Hoje a minha empresa ela tem profissionais que possam estar conduzindo esse projeto ou mecanismos de apoio como PayEx, como consultorias especializadas para me ajudar nisso. E aí depois a próxima etapa é realmente ter uma pesquisa de mercado para entender qual que seria o país chave para a gente começar uma estratégia de negócios internacionais, entendendo, ok, quais que são as oportunidades dentro desse país e quais que são os pontos fortes da minha empresa que eu vou poder levar para competir nesse país aí de uma maneira efetiva. Se tu me permite, Júlia, só fazer uma Claro, complementação. com certeza. Isso que tu comentou até agora, né, a gente sempre comenta para as empresas que participam do PayEx, né, essa questão Uhum, de diversificação de mercados, de diluição dos uhum, riscos que elas têm, né, mesmo que a empresa não esteja exportando ainda, ela vai estar se preparando, vai estar aumentando os seus diferenciais competitivos, vai estar aperfeiçoando processos, produtos, né, muitas vezes ela vai ter que adaptar produtos, enfim, uhum, vai ter que se adaptar a esses novos mercados. Então, é muito importante tudo isso que tu comentou, mas existem realmente diversos benefícios para as empresas, né? Mesmo elas não estando exportando ainda, ao se preparar para exportar, elas vão estar aperfeiçoando todo o seu procedimento interno, os produtos. E essa questão que tu comentaste de tecnologias, de disrupções, enfim, a gente estava falando antes que o mundo gira, né, na tua uhum, apresentação. Com a tecnologia nos últimos anos e questões de pandemia e tudo mais, a gente viu um avanço tremendo assim em questões de tecnologia, e daqui para uhum. frente, né, os especialistas aí que estão falando de previsões vão dizer que 2022 vai ser considerado um ano sonolento em função do 2023 que a gente está iniciando. Então, isso tudo que tu comentou para nós até agora é muito pertinente, das empresas entenderem onde é que elas estão, Uhum, entenderem onde é que elas podem chegar uhum, e como, né, definir esse caminho para atingir os seus objetivos. Então, contar com ferramentas de apoio, que a gente comentaste, uhum, com assessoria, a Growover, por exemplo, ou uhum, ferramentas, né, que a gente tem de pesquisa de mercado, enfim, tudo mais, uhum. é muito importante para as empresas tudo isso que tu está comentando. Ótimo. Perfeito. Então é isso, né, Gustavo? Então não é só um cliente nosso que também nunca tinha exportado antes e começou aí com a gente esse processo. E aí toda a parte de trabalho de marketing para se apresentar no mercado externo, todo o fato de estar olhando, por exemplo, para um país como Estados Unidos, como sua estratégia, a gente já recebeu muitos feedbacks do quanto isso agregou e gerou mais credibilidade para ele na empresa aqui do mercado nacional. Simples fato de ter o site ali em inglês, de já poder nas próprias conversas comentar que está olhando para o mercado externo. Então, realmente, os benefícios são muitos, né? Mas, enfim, então a gente começa já perguntando assim, ok, por onde que eu devo começar? Então, entendendo onde a minha empresa está, onde eu quero chegar, e aí olhando ali para os países, entendendo qual que tem mais sinergia, sintonia com o que eu estou buscando. Então, para isso aqui, resumidamente, a gente traz eu trago algumas etapas aqui da pesquisa de mercado, que é o quê? Eu tenho literalmente um mundo de oportunidades. Então, como que eu vou escolher em qual país que eu vou focar minha estratégia? Então, para isso, eu não posso de forma alguma desconsiderar como que esse país está economicamente. Por exemplo, a Argentina é um país que a gente sabe que tem aí uma delicadeza de negociação, porque eles estão com dificuldade de mandar divisas e fazer câmbios para o mercado externo. Então, é um ponto de alerta, não que inviabilize, mas que talvez ali numa matriz de decisão não seja o primeiro país para a gente olhar. Quando a gente fala de potencialidade, é entendendo o quê? Ok, eu tenho todos esses países, eu tenho a NCM do meu produto, ou seja, o meu produto se classifica dessa forma, eu quero entender quais que são os países que mais estão importando esse meu produto, porque eu vou entender, ok, tenho demanda,
Esse é um país que eu posso olhar de uma maneira mais estratégica. E como que está, além do produto unicamente, como que está o segmento que eu quero atingir lá naquele país? Porque muitas vezes o país economicamente está funcionando bem, mas o segmento-alvo para quem eu vou vender meu produto está passando por dificuldades. Então, aqui também gera um outro ponto de alerta para nós. Concorrência. Então, muitas vezes a gente entende, ok, a concorrência está fortemente naquele país. Será que isso para mim é uma barreira ou será que para mim eu vou pegar algum nicho que a concorrência não está conseguindo atender e eu vou abraçar ele? Ou será que eu vou para um lugar em que eu não tenho concorrência e vou literalmente desbravar aí um mercado com o meu produto? Também é um ponto para a gente considerar. Falando de barreiras de entrada, por exemplo, eu estou falando de vender alimentos para os Estados Unidos. Tem algumas certificações que eu tenho que fazer para o meu produto, então eu não posso negligenciar isso, porque eu posso ter o melhor produto do mundo, mas eu tenho ali uma barreira, entre aspas, que eu tenho que estar atenta para estar conseguindo fornecer meu produto sem que eu tenha empecilhos de aduana, multas por estar podendo fazer esse movimento para o mercado. O próprio perfil de consumo quer entender o quê? Ok, dentro daquele país, os importadores ou o público-alvo que eu quero atingir, eles são a minha persona? Tem esse perfil de consumo dentro do país? Sim, não. Se sim, é um ponto positivo, se não, talvez aquele país não seja o ideal para o meu produto. Geografia e logística, um outro ponto muito importante. A gente tem casos de, por exemplo, Colômbia. Colômbia é um país que a logística está muito complexa. A gente não consegue atender rodoviário, a gente tem que fazer um frete marítimo para a Colômbia. A gente está falando de valores muito altos, que muitas vezes podem inviabilizar o negócio, ainda mais se eu não tenho ali um produto com um valor agregado muito grande. Então, o fator logístico, ele jamais pode ser desconsiderado quando eu vou eleger um país para focar minha estratégia de internacionalização. Os canais de venda também é algo muito importante. Citando exemplo, eu quero vender o meu produto no marketplace, eu quero colocar meu produto na Amazon. Ok, vamos olhar para a Bolívia. Será que a Bolívia tem o consumo através da Amazon? Ou será que um país talvez mais desenvolvido tem mais potencialidade? Será que naquele outro país eu tenho canais de revenda, canais de distribuição que possam estar importando o meu produto? Então, todas essas análises, elas não podem deixar de ser contempladas. E, finalmente, que é quem vai ser o meu comprador no mercado externo, é entender a minha base de importadores, que eu tenha uma base que realmente eu entenda que faz sentido para eu oferecer meu produto, ou se naquele país ela está ali muito distante ainda do que eu estou almejando. E para isso, a gente tem algumas ferramentas que são gratuitas, tá? Que a empresa pode estar fazendo aí algumas buscas, tá? Então, por exemplo, o Trade Map é uma ferramenta que tem com o próprio Banco Mundial os dados de movimentações dos importadores de determinado país. Quais que são os países que mais estão importando? Como que foi a evolução da importação do meu produto naquele país? Como que a concorrência global está exportando para aquele país? Então, são ferramentas gratuitas que, de certa forma, elas conseguem clarear muito, mas é o que a gente sempre diz. São informações que muitas vezes podem ser mais limitadas, porque realmente elas vão te trazer dados, mas o que vai diferenciar é a análise estratégica sobre esses dados. Porque é muito difícil a gente não ter um produto em que China não figure como principal exportador para aquele país. Então, eu ter essa informação não me diz muito, porque muitas vezes o que eu menos quero é que meu produto compita com um produto chinês. Então, toda essa análise estratégica, que é o que diferencia o ser assertivo na escolha do mercado ou não ser. Mas o que a gente deixa aqui são alguns referenciais de sites aí disponíveis a nível de governo brasileiro, falando do Comex Stat, e do Trade Map ali a nível de informações globais, de algumas aduanas ali que abrem volumes quantitativos de importação, de exportação de determinada classificação fiscal. Ok? Oi, Júlia, eu Oi! posso fazer uma pergunta?
Claro que sim. Já que interrompi. Esse trade map, hoje de manhã eu tive aula com a Cíntia, né? Eu Uhum, sou nova aqui me juntando à Apex, a uhum. PIX ali, enfim. E ela tem alguns links, né, para a gente acessar. Esse trade map é fácil de encontrar? Coloco no Google, tem Sim. link, o da Comex também, eu nunca entrei, então se for Uhum. estúpida essa pergunta, me desculpa, mas Imagina. Não, tem link sim. E o que eu posso fazer? Só me fala teu nome de quem está perguntando, por é favor. Gabriela, desculpa, eu Gabriela. desliguei a Eu câmera porque imagina. É que para mim aparece bem pequenininho, então eu não consigo ver o nome aqui. Mas, Gabriela, o que que eu posso fazer? Depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Então, eu posso fazer um hiperlink, que aí quando você clicar aqui no loginho do Trade Map, vai te direcionar para o site. Mas se, por exemplo, tu colocar no Google Trade Map, eu não me lembro porque se tu botar só Trade Map, ele puxa um site de investimentos, porque ele eu tem. botei agora e foi bem o que puxou. É isso, tu tem que colocar Trade Map Imports, por exemplo, de importação, que aí ele já vai te direcionar para esse, tá? Sim, agora a Cíntia também disse que tem no nosso material ali da Isso. PIX. Mas beleza, obrigada. Imagina, podem ficar à vontade perguntando. Mas aqui então são algumas ferramentas disponíveis que elas agregam bastante, mas elas ainda não trazem tanto análise estratégica para o negócio, tá? E quando a gente fala de como que a gente define essa estratégia, então eu tenho muita convicção que marketing e vendas são coisas que caminham de mãos dadas. A gente vê ainda no Brasil muitas vezes o marketing vinculado a catálogo, a site, e é isso também, mas tem muito mais que compõe um plano de marketing para o mercado internacional. E a estratégia de expansão de uma empresa ela é muito alicerçada nesse marketing internacional, que é isso que também eu vou estar trazendo aqui para vocês de uma forma simples, de uma forma também na prática, para que vocês entendam as análises que vocês, como empresa, e as estratégias que vocês têm que olhar para fazer esse movimento aí para o mercado externo. Então, hoje os P's de marketing já tem aí gente falando de 7 P's, de processos, pessoas, e realmente todos são pertinentes. Mas quando a gente tem clareza desses 4 P's principais do nosso negócio, é onde a gente tem aí um grande diferencial nas nossas mãos, que é entender o quê? Ok, eu escolhi o meu mercado. Vamos trazer um exemplo aqui, que eu escolhi os Estados Unidos. Então, ok, eu tenho que entender o quê? Produto, falando da esfera de produto, o que eu quero vender para aquele mercado? E aí olhar para os produtos que giram naquele mercado, onde eu vou competir e onde eu vou ter que agregar um diferencial para o meu produto para estar podendo ter sinergia com aquele país que eu escolhi. Quando eu falo de preço, é eu realmente ter muita clareza de como funciona uma precificação de exportação, que é desde uma formação de preço até olhar para aquele mercado alvo meu e entender se o meu preço ele cabe naquele mercado. Porque de nada adianta eu ter um produto, muitas vezes, com um preço totalmente descolado do mercado, porque por mais diferenciais que eu tenha, se ele distancia muito de uma realidade, eu vou ter muita dificuldade de inserir o meu produto naquele mercado. Então, que aqui eu consiga ter clareza do preço para posicionar o meu produto. A questão de praça é quais que são os canais de venda naquele país que eu vou focar. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar uma estratégia de um canal de distribuição, concomitante com uma estratégia online, ou eu posso optar por uma ou por outra. Mas é importante que eu entenda as oportunidades e os desafios de cada canal de venda para entender onde que eu vou transitar melhor com o meu produto. E falando de promoção, é como que eu vou efetivamente promocionar o meu produto no mercado. Então, eu vou visitar, eu vou para a feira, como que eu vou fazer isso de uma maneira que seja de uma venda para empresas ou de uma venda para o consumidor final, como que eu vou estar promocionando esse meu produto no mercado. Então, para tornar um pouco mais tangível, eu trouxe aqui para vocês aplicado a um caso hipotético
da gente estar exportando para os Estados Unidos uma mesinha de madeira de centro, tá? Então, esse é o produto que eu vendo e esse é o produto que eu quero exportar. Então, eu já entendi que eu vou exportar para os Estados Unidos e que esse vai ser o meu produto. Então, depois que eu tenho clareza do produto, eu tenho que precificar o meu produto, que é entendendo o quê? Ok, se eu for vender do B2B de minha indústria para uma outra empresa, uma outra indústria, o meu preço ele tem que ter uma competitividade maior, porque a gente está falando de vendas em escala, vendas que a gente espera que tenham aí uma projeção de quantidade. Então, o meu preço ele tem que casar com essa estratégia de ser mais competitivo para esse canal B2B. E quando eu falo do B2C, que é a venda da minha empresa, exportando diretamente para o consumidor final, como que eu vou precificar o meu produto? Então, eu vou estar falando de alguém que vai comprar em menor quantidade. Então, aqui também, da mesma forma que funciona no mercado nacional, eu vou ter que criar uma lógica similar para essa mesa lá nos Estados Unidos, para que eu tenha uma competitividade em ambos os cenários, seja de uma venda de empresa para empresa ou de uma venda de empresa para consumidor final. Quando eu falo de praça, então aqui também, ok, eu tenho a minha mesa de centro, eu quero ter vendas recorrentes, eu quero um distribuidor. Então aqui eu trouxe um exemplo, tá? De novo, hipotético, de um distribuidor de imóveis nos Estados Unidos. Então esse distribuidor, ele vai ter uma recorrência de compra, ele vai fomentar o meu produto para os lojistas, ele vai poder ter uma estratégia aí mais casada e mais ali falando em quantidades para minha empresa naquele país. E ao mesmo tempo, se eu estou falando de vender diretamente para o meu consumidor final, eu posso ter o meu produto no marketplace como a Amazon e fazer essas vendas diretamente para o consumidor final, seja fazendo um envio diretamente da empresa aqui para o país, com o tempo de trânsito. Então, só uma maneira aqui de entender duas praças distintas de onde que eu posso oferecer meu produto. Mas aí, ok, como que eu vou promocionar esse produto? Porque esse produto não vai se vender sozinho. Então, eu tenho que entender, ok, essa High Point Market, ela é a maior feira dos Estados Unidos do segmento moveleiro. Então, é uma feira que, se inicialmente eu não quero expor, é importante que eu vá visitar, porque ali vão ter todos os players da indústria, ali eu vou conseguir fazer um networking legal. Então, é muito importante ir para a feira de uma forma promocional o teu produto. Ali tem um símbolo que mostra uma viagem, né? Que eu quis trazer, porque realmente tu poder fazer viagens, que seja com o produto embaixo do braço, batendo porta, é uma forma de promocionar o teu produto naquele país. Seja batendo na porta do distribuidor, dos lojistas. Então, essa ida ao mercado-alvo, ela é sempre muito valiosa, porque ela te clareia muita coisa, tá? E aqui o Google Ads seria o poder, por exemplo, no caso de uma Amazon, é o poder dar mais relevância para o meu anúncio ou para o meu site dentro do Google. Então, para que eu consiga promover o meu produto com estratégias ali de mecanismos de busca dentro do Google para o meu produto ter mais relevância. Ok? Ficou claro? Sim, muito interessante as informações. Tá legal. Só Ok. complementando também a pergunta, acho que antes foi da Gabriela, né? Nós temos Aham. nos materiais do PayEx ali os diversos links, tem os sites, por exemplo, da Apex também, ele tem os mapas de oportunidades, que ele é similar Uhum. ao Trade Center ali, o ITC que você mostrou, né? Então, Uhum. nós temos nos mapas de oportunidades da Apex, a gente consegue ver quais mercados estão em expansão, quem exporta o que, da onde Uhum. para onde, a gente consegue identificar, né? Mercados que estão em expansão, mercados que estão estagnados, estão em declínio. Então, tem diversos linkzinhos nos materiais do PayEx e depois a Cíntia pode passar mais, né? A Gabriela, acho que teve a primeira capacitação hoje, alguma coisa assim. E estamos Uhum. à disposição depois, né, se precisar, mas existem diversas ferramentas, né, da Apex, mapa estratégico de mercados, Trade Map, tem diversas ferramentas disponíveis que a Uhum. gente consegue observar esses fluxos comerciais, né? Quem está Uhum. vendendo pela NCM, quem vende e quem compra, Uhum. se está em expansão, se está em declínio. Então, é bem interessante esses materiais. E depois, se precisarem de mais informações, a gente pode passar também.
Perfeito. E essa ferramenta, esse mapa de oportunidades da Apex, ele é realmente muito bom. A gente também, por segmento, a gente consegue entender a nível de Estados Unidos, é algo que a gente também usa bastante. Então, realmente, são ferramentas muito boas e que estão aí à disposição, né? Então, ok. Entendendo as estratégias, a gente sabe que o planejamento, ele realmente é muito bonito, né? Mas como que a gente tira ele do planejar e a gente passa a executar a minha estratégia? Depois que eu entendi o produto, o preço, a praça e a promoção, realmente entra na parte de eu executar essa minha estratégia, que aí é através da prospecção comercial no mercado-alvo que eu objetivei. Então, de uma maneira simples, também eu trouxe para vocês um funil de vendas, tá? Então, ele tem dentro ali também muitos outros desdobramentos, mas de uma forma resumida, que também ajuda a clarear bastante, ele é dividido ali em 3 grandes centros, né? Que seriam os leads, que seriam os contatos levantados que eu tenho em determinado país, os prospects, que daí já são contatos que são estratégicos, porque eu já qualifiquei eles para o meu negócio, para que depois eu possa ir aí nutrindo esse contato estratégico de informação, para que ele chegue até ali o fim do meu funil, que é onde eu vou ter os meus clientes que vão se converter ali também em vendas, né? Então, eu também quis trazer na prática como que seria esse funil de vendas para a gente entender um pouco mais de como que ele funciona. Então, os leads é um termo mais bonito e americanizado para os meus contatos. Então, por exemplo, dentro de um país, eu tenho 200 empresas que estão importando a minha NCM da mesa de madeira nos Estados Unidos. Então, dessas 200 empresas, eu ainda tenho uma base de contatos muito fria. Eu ainda não fui a fundo em entender se aquela empresa realmente tem sinergia com um perfil de distribuidor que eu estou buscando, se ela tem condições de estar cumprindo com uma compra da minha empresa, de estar me pagando esse pagamento. Então, aqui ainda é uma base de contatos mais frias, tá? Para que depois a gente venha aqui nessa parte que eu quero me deter mais, que é o tornar um contato frio um contato estratégico. Então, como que eu faço essa qualificação de leads? Então, tem algumas formas que a gente faz, que é o quê? Eu tenho aquela base de importadores lá. Eu tenho o site da empresa. Eu vou entrar no site, eu vou pegar o telefone da empresa. Então, eu vou ligar. Eu vou entender quem é o decisor daquela empresa, eu vou entender o momento daquela empresa, para que depois eu possa incluir ela no mailing, por exemplo, que eu comece a mandar informações por e-mail sobre a minha empresa, que eu mande informações aí no idioma, em inglês, que eu mande o meu produto, que eu contextualize um pouco da minha empresa. Então, que eu comece uma cadência de apresentações para essa empresa de uma maneira que eu consiga entender se ela é um contato que vai permanecer sendo frio e vai ser descartado do meu funil de vendas, ou se eu vou conseguir aquecer esse contato de maneira que ele vire um cliente. Também nessa parte entra o envio de cotações, porque muitas vezes tem o interesse da empresa, mas a empresa não está disposta a pagar o preço, ela está me comparando com um player equivocado, com alguém que torra preço. Então, também aqui eu já vou desqualificar ela não vai ser qualificada. E o plano de negócios, que também é algo que, ok, eu mapeei um contato que validou minha cotação, validou meu produto, eu vou traçar com ele um plano de negócios, do tipo, qual região dentro daquele país você vai trabalhar, qual linha de produtos você vai mais fomentar, para que tudo isso deixe esse meu lead cada vez mais pronto para virar meu cliente com toda uma base de informações para que ele se sinta fortalecido o suficiente de efetivar a compra de um fornecedor que ele não conhece. Porque isso a gente sempre fala para os clientes. Quando a gente começa a se apresentar no mercado externo, a gente não é ninguém. A gente é como se estivesse começando uma empresa do zero. Então, por mais relevância que a gente tenha no mercado nacional, lá fora a nossa marca, o nosso produto, a nossa empresa, ela não é conhecida. Então, quanto mais informações sólidas eu prover para esses meus leads, mais sucesso eu vou ter na minha conversão. E o ponto principal que eu gostaria de destacar é sobre esse discurso comercial.
E como que eu tenho esse discurso comercial formulado, tá? Então, depois eu volto aqui, mas eu quero me deter um pouquinho aqui no discurso comercial. Então, quando eu tenho clareza, olhando para aqueles 4 P's que a gente conversou, de quais que são os diferenciais do meu produto, os meus diferenciais como negócio, como o que eu posso ter de diferente da concorrência que eu já entendi que está naquele mercado, o que eu posso agregar de valor para aquele cliente. Como que esse cliente, como que esse prospect também vai me perceber como sendo um bom produtor. Então, além de transmitir confiança no meu produto, nos meus diferenciais, eu também tenho que transmitir a confiança em quem eu sou, que eu existo, que eu já tenho uma base de clientes aqui no Brasil. Então, é muito importante mostrar para o prospect lá quem são teus clientes, por mais que ele não conheça, mas muitas vezes ele vai entrar no site de um cliente teu e vai ver ali que tu já que é uma empresa sólida, que já está ali comprando e anunciando o teu produto. Então, tudo isso gera mais robustez para esse teu discurso comercial, para que o teu importador te veja como um produtor de confiança, com um produto que tenha diferenciais aí importantes para trabalhar no mercado. E a confiabilidade, então isso é algo que, quando a gente começa a se apresentar para um mercado, a gente está indo para o primeiro país, então a gente ainda não tem outras exportações para comentar. Então a gente tem que falar o quê? Dar ênfase na segurança do nosso fornecimento no mercado nacional, ou se a gente já teve oportunidades de exportar para algum país, por mais pontuais que tenham sido, que a gente possa trazer isso para o cliente, porque tudo isso vai gerando maior confiabilidade em quem somos e no que estamos ofertando. Então, essa parte do discurso comercial, voltando aqui, ela realmente tem que estar muito bem alinhada com o mercado. E esse discurso comercial, seja eu fazer ele por telefone, por e-mail, numa reunião com um cliente, com um prospect que me abriu a oportunidade, ele tem que estar muito bem estruturado mentalmente, porque a gente sabe que às vezes é uma oportunidade que a gente vai ter de conversar com um decisor. Então, a gente tem que ter um discurso comercial muito bem alinhado e que ele veja vantagem financeira, comercial em trabalhar com a gente, tá? E aqui eu coloquei o relacionamento como algo também a ser nutrido, mesmo antes de virar clientes, que a gente sempre esteja muito próximo de quem a gente quer que seja nosso cliente. Porque isso na pandemia a gente percebeu que as empresas estão muito carentes. Então, veio as reuniões online para somar, com certeza veio. Mas quanto o mercado está carente de receber um fornecedor que vá lá, visite, mostre o produto, deixe a amostra. Então, o relacionamento, eu acredito muito que ele nunca vai sair de moda e nada nunca vai substituir, porque realmente a única forma de tu conseguir ter a confiança sobre tudo o que tu está provando para o cliente é tu se manter próximo e cada vez mais poder estreitar esse teu relacionamento com ele. Então, aqui que é a chave para um contato estratégico virar o teu cliente, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui. É bem por aí, né? Existem essas diversas ferramentas, os cold calling, cold e-mails e tudo mais, mas o contato pessoal realmente é o que vai fechar os negócios, são as pessoas conversando, né? Então tem essas ferramentas para introduzir produto, fazer o meio de campo, mas realmente as empresas, os empresários, eles gostam desse tipo de contato, né? Para realmente saber quem está lá, com quem que eu estou falando, né? Não é apenas um e-mail, um nome escrito. Então, esse Exatamente. contato com os clientes ele é muito importante mesmo. Exatamente. Então é isso aí. Então, antes mesmo dele virar cliente, que eu não acredite que eu vou fechar muitos negócios ficando só numa troca de e-mails, porque isso não funciona. Então, realmente, o prospect, ele precisa te ver, saber quem você é, conversar com você por telefone, porque tudo isso vai estreitando esse relacionamento. E aqui, quando a gente chega aqui no final do nosso funil, que é onde a gente vai ter os nossos clientes importadores, é onde a gente quer chegar.
Então, aqui é aquela fase em que também, depois que a gente abriu o cliente, que a gente possa se manter próximo desse cliente, fazendo visitas aí presenciais a cada X meses, porque realmente a fidelização no mercado externo, ela funciona da mesma forma que a fidelização aqui. Então, é muito importante que a gente mantenha isso como um valor-chave para a gente, além de começar um negócio, manter o negócio. Porque isso é um ponto que também a gente comenta. Em muitos casos, tem ainda muita empresa brasileira que faz um movimento, às vezes não persiste o suficiente e já não aparece mais. Ou vira um cliente, depois deixa o negócio adormecido. Então, quando a gente conseguiu ter uma oportunidade de alguém nos perceber como um fornecedor, a gente realmente tem que nutrir para que novos negócios possam ser fechados, para que a gente consiga ali ter todo o embasamento a nível de contratos, também se for o caso da gente ter um distribuidor, para que realmente a gente possa ir fechando o cerco, não só num país, mas em outros países aí que a gente quer estar participando com o nosso produto empresa. O relacionamento e o monitoramento e manutenção, que é isso de realmente estar próximo do cliente e introduzindo novos itens e aumentando esse ticket de compra dele, porque é dali que vai ter a prosperidade desses negócios internacionais, né? Acho que tem algum microfone aberto. Acho que agora deu. Bom, então, de tudo isso que eu comentei até agora, de entender a pesquisa do mercado, de ter o planejamento do meu negócio como produto, dos 4 Ps e da prospecção, a gente resume de uma forma bem prática, tá? Para que se entenda, que é o quê? Eu tenho a minha pesquisa de mercado, então eu defini o meu país-alvo, então eu quero focar meus esforços em vender meu produto para a Colômbia, por exemplo, para o Chile, tá? Então, o Chile é meu país-alvo. Depois eu entendi, ok, vi que é um país que tem um potencial para o meu produto, vou para a parte ali do planejamento, que é o quê? Entender que produto eu vou vender, a que preço eu vou vender, para quem eu vou vender e como que eu vou vender. Essa seria a segunda fase. E a terceira fase é literalmente tirar do papel, que é o ter um discurso comercial alinhado por perfil de cliente, então que eu saiba dentro daquela minha base que eu estou abordando, daquela qualificação que eu fizer, que eu entenda para que cada cliente eu vou ter uma abordagem personalizada, eu vou ter uma necessidade pontual para atender dele, para que tudo isso efetivamente me gere os resultados, que são as vendas por aquele país, que a gente consiga ter a recorrência das vendas para aquele país e que a gente possa ir aí formando o nosso nome como uma empresa participante aí do mercado internacional. Então, também aqui a gente sabe que muitas vezes, né, por mais que a gente detenha as informações de o que fazer, muitas vezes como fazer, muitas vezes também a gente fica talvez um pouco inseguro de fazer com os nossos próprios esforços, de fazer ali talvez a nossa estrutura interna também ainda não esteja tão bem preparada a nível de pessoas para fazer esse movimento de internacionalização. Então, a gente trouxe aqui alguns apoios que vocês, como empresários, podem contar, que é o quê? Através da força de grupos associativos. Então, por exemplo, a Microempa, que promove as rodadas junto com o PIX, porque todas essas forças desses grupos, essa troca de experiências, essa troca de figurinhas, ela sempre agrega muito. Então, muitas vezes o empresário já teve uma experiência que não vai precisar ter, porque às vezes se não foi tão boa, ele já vai poder te contar aí uma experiência que não foi tão legal para que você evite. Através da Apex, então a Apex realmente, mesmo nós como consultoria, a gente utiliza muito o apoio da Apex, porque a gente está falando aí de um órgão com acesso a informações muito importantes, muito privilegiadas, que os empresários que souberem ler os relatórios, enfim, tem estudos de mercado muito interessantes que são divulgados ali anualmente para um segmento, para um país. Então, são mecanismos muito legais. E através do apoio estratégico de consultorias especializadas como a Growover.
Então, a Growover tem, dentro do portfólio de serviço dela, tá? Agora já falando um pouquinho mais de como nossa empresa poderia ajudar a empresa de vocês, a gente tem 5 grandes serviços que a gente divide a nossa atuação. Então, a gente tem a força do exportar, que a gente apoia vocês em toda a parte que a gente falou nessa apresentação. Desde entender que mercado tem sinergia com o teu produto, para entender que base de contatos contatar, para fazer todo um planejamento de expansão, entendendo projeções, entendendo objetivos, para também efetivamente exportar o produto para lá, prospectar mercado. A gente tem pessoas aqui que nos ajudam nas ligações, nos e-mails. Então, toda essa parte do exportar, além da assessoria documental e logística também para a parte da exportação. No importar, a gente também faz todo o estudo estratégico de fornecedores no mercado externo. Então, por exemplo, eu estou com uma necessidade de importar uma matéria-prima, seja porque meu fornecedor não está conseguindo me atender, seja porque eu quero diminuir meus custos, a gente consegue mapear um fornecedor que consiga atender tua demanda e toda a parte de desembaraço aduaneiro, de emissão de DI, de toda essa parte documental e logística que a gente tem toda a expertise interna. A Growover, ela tem um projeto focado no mercado americano, então a Growover tem uma estrutura nos Estados Unidos, uma estrutura com pessoas prospectando o mercado e uma estrutura de armazém. Então a Growover USA, ela é uma empresa que foi aberta para justamente dar segurança para os empresários irem para aquele mercado, porque o mercado americano ele tem uma peculiaridade que ele tende a ser mais bairrista. Então é uma economia muito grande, é uma economia que praticamente todo produto tem potencial, mas é um mercado que gosta de ter a segurança de ser atendido por uma empresa americana. Então, muitas vezes a gente busca um distribuidor para o cliente brasileiro, mas muitas vezes nós, com a nossa estrutura de empresa americana, a gente consegue vender o produto dos nossos clientes no mercado. A gente também é uma trading comercial, exportadora e importadora. Então, para aquelas empresas que não querem elas fazer importação, a exportação ou não podem, a gente faz isso por elas e vende aqui no mercado nacional. E a consultoria estratégica internacional. Então, se nenhum desses serviços a gente conseguir enquadrar na necessidade, a gente entra com consultoria, seja para montar um contrato de exclusividade para um distribuidor em determinado país, seja para calcular uma precificação mais pontual para estar podendo ter uma precificação mais assertiva. Então, hoje a gente tem um portfólio de serviços muito amplo e que realmente nos deixa transitar por todas as áreas aí do comércio exterior. E aqui também já estamos quase aí chegando no final da palestra, mas o que a gente sempre traz muito é que para a gente ter sucesso no mercado internacional, falando principalmente da veia da exportação, o planejamento, ele é fundamental. Então, se eu começo a dizer eu quero exportar e começo a contatar um país aqui, outro num país lá, dificilmente eu vou ter uma assertividade. Então, todo esse planejamento que a gente conversou nesse encontro hoje, ele é muito importante. A dedicação de quem está à frente desse projeto de internacionalizar a empresa, que é o quê? Não desistir, que é não desistir no primeiro não, porque da mesma forma que quando vocês começaram a empresa aqui foi difícil começar a ter vendas, a perceberem o produto, a qualidade de vocês no mercado externo não é diferente. Então tem que ter essa dedicação por parte dos empresários e também de quem apoia. E o investimento também que a gente fala. Aqui entra investimento de tempo para poder concretizar e entender que não é um resultado para amanhã, que muitas vezes os resultados tendem a ser de médio e longo prazo. Então, a gente sempre também fala 6 meses, 12 meses, são tempo plausíveis para começar a gerar negócios se esses pontos anteriores estão bem alinhados. E o investimento também de dinheiro, seja na contratação de um serviço de alguém que pode ser especializado em ajudar nisso, seja no envio de amostras, seja em poder estar fazendo uma viagem para aquele país, para somar todas aquelas estratégias, não tem como acreditar que a gente vai conseguir ter sucesso sem investir esses 2 grandes recursos que são o nosso tempo e o nosso dinheiro, né?
E aqui também, para finalizar, uma outra frase que a gente usa muito é que é para começar acreditando que é possível. Então, a gente sempre fala que os chineses, eles estão por tudo, né? Então, em qualquer país, tu vê produto chinês, porque os chineses, eles têm a ousadia. Eles não têm medo de não saber falar o idioma, de não estar com um site perfeitamente traduzido para o inglês. Eles vão, porque eles acreditam que eles têm a capacidade de produzir, que eles têm um produto que faz sentido com os mercados, então eles se apresentam. E eles vão com um embasamento, mas vão destemidos, entre aspas. E é isso que a gente quer. A primeira crença é vocês acreditarem, ok, é possível sim, a minha empresa não precisa ser uma grande empresa, uma multinacional para conseguir ter sucesso no mercado externo. A gente tem muitos clientes que são empresas pequenas, que são empresas que evoluíram muito com a exportação e que começaram também realmente acreditando com esse desejo de levar o produto delas para outro mercado, e aí trilhando um caminho de muito sucesso aí e que vai gerando uma cadeia muito positiva de benefícios para as empresas, né? Bom, então o que eu tinha preparado para apresentar para vocês hoje era isso. Eu espero ter agregado aí com alguns cases, com um pouco da minha experiência também, e eu fico aberta aí para dúvidas que tiverem, qualquer, enfim, ponderação também, qualquer sugestão também é sempre muito bem-vinda, né? Muito legal, Júlia, muito obrigado, né, pela tua palestra. E realmente a gente sempre comenta, né, com o pessoal, com os empresários que vão participar do PayEx, enfim, que todo e qualquer plano de internacionalização, ele deve ser pensado no longo prazo, é uma estratégia de longo prazo. Então, porque isso vai mexer com todos os departamentos da empresa, né? Desde financeiro, que vai ter que trabalhar aí com fechamentos de câmbio, né, financiamentos para exportação. Então, a empresa ela precisa se preparar. É um caminho longo a ser seguido. Até porque hoje com essas facilidades que a gente tem de informações, de dados, né? A gente tem muitos dados, mas realmente o que a gente precisa é obter informações desses dados. A gente precisa ter uma análise dos dados para obter as informações e conseguir se planejar, né? Para realmente conseguir participar do comércio internacional. Então, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de distância, né? Que vai levar um certo tempo até surtir efeito. Até eu acho que eu tinha visto uma pesquisa, não sei se foi do ITC, alguma coisa assim, que dizia que um processo, a inserção de uma empresa no mercado internacional para ela conseguir gerar frutos e ser bem sucedida, ela vai levar em torno de 3 anos, em média, né, para tu estabelecer uma presença comercial de sucesso em outros mercados. Até porque a gente tem visto assim muitas mudanças nas tendências de consumo, né? Então, são coisas que hoje em dia consumidores estão preocupados aí com sustentabilidade. Então, as empresas, elas não é simplesmente, eu vou exportar o meu produto. Ela tem que entender o mercado, ela tem que se preparar para atender esse mercado e entender os consumidores, né? Porque realmente está mudando muito, né? A gente vinha comentando antes, o mundo está mudando muito e vai mudar muito mais daqui para frente. Então, as empresas, elas precisam entender como funciona para conseguir traçar as suas estratégias. E o que a gente busca no PayEx realmente não é formar um especialista em comércio exterior, porque cada assunto desses que tu comentaste ou que a gente aborda no PayEx daria para escrever um livro. Né? Se eu vou falar de câmbio, né, tem centenas de regras, enfim. Então, a gente quer que a empresa entenda como funciona, entenda onde ela pode buscar apoio, suporte, né? Por exemplo, a GrowOver, a Apex, a Microemp, enfim, as entidades que dão apoio. Então, a gente quer que a empresa entenda como funciona, entenda onde buscar informações e para depois conseguir se preparar para atuar internacionalmente. Então, é realmente um caminho que não é tão simples, né? Não é de um dia para o outro que a empresa vai começar a exportar, mas existe a possibilidade. E tu comentaste bem ali de empresas de pequeno porte, a gente vê isso no dia a dia do PayEx, né? Muitas vezes a empresa é a equipe, é o cara, é uma pessoa que vai fazer tudo, e eles conseguem, né? As empresas conseguem realmente se inserir internacionalmente. Então, não é questão de ser apenas para empresas de grande porte, mas é uma questão muito mais voltada à preparação, à cultura exportadora, enfim, um planejamento estratégico para que elas consigam colocar os seus produtos aí mundo afora. Exatamente, e toda empresa, né, Gustavo, que hoje tem uma regularidade de exportações, já começou algum dia sem ter nada também. Então, realmente, independente do tamanho da empresa, se ela entende que é uma oportunidade para ela,
se joga, sabe? Porque realmente, assim, com toda essa cautela que a gente trouxe de planejar bem esse movimento, mas tem um mundo para desbravar. Então, é isso que é importante ficar na nossa cabeça, né? Isso aí. Pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta. No chat aqui só temos elogios, né, para a Júlia, pela palestra, enfim. Se tiverem alguma pergunta, pessoal, a hora é agora. Aproveita que a Júlia está aqui com a gente. Daqui a pouquinho ela vai embora, vai jantar. E se alguém tiver alguma pergunta, que faça agora. Ó, o Cosme levantou a mão. Pode falar, Cosme. Então, Júlia, parabéns, Gustavo. Realmente, o que você falou sobre os chineses é animador. E a gente tem que começar a cultura pela contabilidade. Gustavo, você informou ali no começo a palestra de contabilidade para exportação. Eu gostaria de anunciar que a partir de outubro, inclusive as pequenas e médias empresas classificadas no Simples Nacional poderão gozar do incentivo do drawback. Agora, o ideal é que a gente, de drawback, a gente vá para o Recoff SPED. E para isso nós temos que ter uma contabilidade de excelência. A Receita Federal está fazendo um grande esforço de facilitação do comércio exterior e eu gostaria que vocês contassem com a Receita Federal. Gostaria que todos estivessem assim, bem animados. O Sebrae tem uma perspectiva de 1.600.000 empresas a ingressarem no drawback. Agradecer também a Roseli aqui no Triângulo Mineiro o convite e questionar a Júlia, você também é comercial exportador ou é trading company do decreto 1248? A Grow Over faz os dois regimes? Sim, Cosme, a gente consegue transitar pelos dois. Uhum. Perfeito. Quer dizer, essa oportunidade que a legislação federal está dando para o pequeno, eu não vou chamar de aventura, que é um termo impróprio, mas a coragem, né, de começar, porque você falou que pequenas empresas estão tendo algum sucesso na América Latina e assim, porque a trading é aquela que compra e com a suspensão e obviamente a trading company, ela tem uma estrutura muito melhor, tem os seus representantes no exterior, domina a cultura, fuso horário, né? Então, eu não sei até que ponto, né, o Sebrae estaria certo com relação a essa perspectiva de 1.600.000, 1,5 milhão de empresas, né? Bom, de qualquer forma, eu quero anunciar isso e dizer que nós temos grande expectativa nos contabilistas, porque o Recoff, ele é diferente, o chamado Recoff SPED, ele é diferente do Recoff tradicional. O Recoff SPED se baseia basicamente no bloco CAR, que é o bloco de controle de estoques, mas precisamos de um controle contábil bom. Então, a gente aqui está desenvolvendo isso, tá ok? Um grande abraço aos empresários, um bom 2023 a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Obrigada. Obrigada pela contribuição. Eu ia dizer, o drawback é um regime muito interessante para as empresas, né, onde as empresas podem importar matéria-primas, componentes e tudo mais, sem o recolhimento de tributos na importação, contanto que a mercadoria saia do país. Então, é muito interessante para as empresas que conseguem utilizar esse benefício, né, isentando aí ou suspendendo os tributos de importação, contanto que a mercadoria seja exportada. Aí a gente teve uma capacitação que falava de drawback no ano passado, então tem suspensão, isenção, tem algumas diferenças, mas é muito interessante sim para as empresas conseguirem, né, utilizar desse benefício para exportação. Com certeza, são benefícios que a empresa que importa e posteriormente exporta tem que olhar para isso mesmo, porque às vezes a competitividade dela vai se tornar muito melhor quando ela começa a usar dessas estratégias aí fiscais, contábeis para se beneficiar, né? Então é muito positivo. Com certeza, a drawback é algo que as empresas têm que considerar, sim. Para as empresas do Simples que vai entrar aí também vai ficar, acho que bem interessante, né?
que limitava muito, agora eu acho que vai expandir. Não sei realmente o alcance dessa medida, mas vai facilitar também, né? Existe a possibilidade de compra do mercado interno também para exportação, né? Mas isso são detalhes aí que precisam ser estudados mais detalhadamente, então. Gustavo, para a classificada no Simples, a aquisição no mercado interno com a suspensão não vai haver, é a única diferença, né? Agora, a bem da verdade, a Receita Federal, ela almeja o maior número de classificação de empresas no RECOFIS-PED. O RECOFIS-PED realmente é fabuloso. Ele, inclusive, é bem diferente do ato concessório do drawback, que vai até 2 anos. Você tem o compromisso de exportar, e se não exportar, tem um pouco mais de dificuldade, né? Porque tem que pagar os tributos de importação, mas no RECOFIS-PED não. Você pode vender e depois que você vende, depois que você gera teu fluxo de caixa, que você venha a pagar algum tributo que você, porventura, no insumo importou. Então, eu gostaria de realmente salientar que o nosso objetivo é esse, de trazermos o maior número de pessoas ao RECOFIS-PED. Claro que a gente pode iniciar com o drawback, né? Mas, assim, é muito importante a organização contábil. Eu vou querer fazer esse aí da contabilidade. Para que dia Gustavo? 23 de fevereiro. Eu vou já agendar aqui. A Rose manda o link para mim aqui no Triângulo Mineiro, né? Provavelmente. Sim, todos os que se cadastraram para hoje, a gente vai ter os contatos, a gente vai fazer a divulgação dos próximos eventos e depois pode se inscrever lá também. Obrigado. Imagina. Vamos fazer um evento bem legal também no próximo, né? Foi bem difícil a gente conseguir uma contadora para conversar com a gente. Eu fiz diversos contatos, mas realmente não estava encontrando contadores que quisessem participar aqui das palestras. Mas vai ser bem legal, sim, ouvir o que a professora contadora vai falar para a gente lá. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos nos encaminhando aqui para o final. Vamos deixar a Júlia aí para casa jantar, né, Júlia? E tá aí